o homem do mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixais perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrado em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acreditei, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciares às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com os homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e das caracteres opostos, não deveis afrontá-los. Não os contrarieis. Sedes alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta com os dias que o aproxima de sua herança. Tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos. Reencarnações dolorosas. Vamos lá. Vamos falar sobre uma lei básica do universo que conhecemos, que se chama a lei de ação e reação. Está muito alto? Muito bom. Ação e reação é uma lei muito conhecida dentro do espiritismo, dentro dos conceitos de física, dos conhecimentos básicos que temos do universo. Toda ação resulta, mais tarde, tem uma reação. Em maior ou proporção ou em referência àquela que originou aquilo. Então, como tudo segue esse princípio no universo, a nossa encarnação, ela também é uma sequência disso. Nosso retorno a esse plano, as nossas existências consequentes no plano físico. Aprendemos dentro do Espiritismo que nada se perde na contabilidade universal. Tudo há um registro, há um controle, há uma busca do reequilíbrio. E, consequentemente, nossos atos que geram desequilíbrio, que geram desordem, as leis maiores que regem a evolução do mundo, a nossa evolução como seres destinados à felicidade e à perfeição, elas precisam ser corrigidas em algum momento. Nossos erros, nossas falhas, aquilo que fazemos, o mau uso que fazemos da nossa inteligência, das nossas capacidades, não se perdem ao longo da eternidade. Nossos atos, eles são contabilizados e fazem parte de um processo evolutivo que, você desequilibrou, você tem que restabelecer esse equilíbrio em algum momento. Da maneira que for melhor. Não é uma coisa de justiça pura e cega, de causar dor, de causar sofrimento. Não. É uma lei sábia, justa e amorosa que nos contempla com a possibilidade de sermos o quê? Felizes um dia. Tirando nossos defeitos, tirando nossas imperfeições morais, nossa incapacidade de observar as leis da vida, de respeitar essas leis da vida. E nada melhor do que o planeta Terra para a gente brincar com isso. Um planeta como o nosso, de expiação e provas. É um planeta que vamos encontrar aqui diversas condições de encarnações. Podemos classificar, já uma classificação por alguns, encarnações suaves. Seriam aqueles que certas pessoas têm uma vida mais fácil, em condições melhores de aprender, de estudar, de ter as coisas, os bens materiais, uma família mais equilibrada, menos desequilíbrios ao longo de sua vida.
Alguns que conquistaram a condição de uma vida, não são muitos, mas alguns que têm mais ou menos essa condição. Há aqueles que têm as encarnações consideradas como semi-felizes, que é a maioria de todos nós, que temos momentos bons e ruins ao longo de nossa existência. Hoje é um dia bom, hoje eu estou saudável, hoje está tudo bem, minha família está comigo, eu me sinto feliz, calmo, estável. Amanhã alguma coisa ruim pode passar pelo meu caminho, eu posso ter um problema sério, uma doença, não importa, problema financeiro, problema de relacionamento com outra pessoa. São os atos altos e baixos da vida, a que a maioria de nós está sujeito hoje, a maioria de nós, principalmente nessas casas, aqui na encarnação do planeta. As encarnações que seriam aquelas sacrificiais, que são as mais raras, que são aqueles que têm uma condição melhor, são espíritos que já estão reequilibrados mais no bem, no entendimento do bem, nas leis da vida, têm uma condição de se sacrificar pelo bem do próximo, e podem assumir uma encarnação onde terão uma vida dura, complicada, mas porque pretendem auxiliar alguém, trazer o bem a alguém, seja um familiar, seja de alguma forma a sociedade, a humanidade inteira. Para que exemplo melhor do que Jesus, que foi alguém que veio para cá numa encarnação totalmente sacrificial, em trazer uma mensagem, em cumprir sua tarefa, em enfrentar dores, problemas, dificuldades, porque Ele nos ama. Algo que não entendemos ainda, o amor. O que é o amor? E temos também dentro disso as encarnações, as chamadas dolorosas, que seria o tema de hoje, que vamos tentar, não vamos alongar demais num assunto de sofrimento, mas tentar entender o que seria uma encarnação dolorosa, o que seria a dor no nosso conceito. Teríamos o quê? Vamos pegar um exemplo básico, uma pessoa que tem uma doença degenerativa, uma doença extremamente difícil. Stephen Hawking, por que não? Stephen Hawking, um gênio da física, com uma capacidade intelectual fantástica, porém está lá numa cadeira de rodas. Hoje eu acho que ele só consegue mexer, acho que essa parte do rosto, em breve vai perder esse movimento também. Não movimenta mais nenhuma parte do corpo, dedos, mãos, nada. Durante alguns anos ele movimentava um dedo que ele conseguia se comunicar, aí foram aperfeiçoando tecnologias, um equipamento, um sensor hoje no rosto para sim ou não, o computador fala por ele. É uma encarnação que ele começou, acho que com 20 e poucos anos, ele começou a perder os movimentos do corpo. E foi, e hoje ele é um vegetal num corpo humano. Ele é um ser que a comunicação dele demonstra a genialidade dele, que ele está ali, pensante, vivo, existe, mas não tem como ter uma vida social, uma vida comum. Impossível isso a ele. E por que uma pessoa aceita uma encarnação dolorosa nesse sentido, nessa condição? Você perde condições de comunicação, condições de experiências, condições de toda e qualquer forma. Vamos imaginar que na lei de ação e reação ele tenha contraído muitos débitos ao longo de várias existências. E nessa vida ele atingiu, nesse estágio atual de evolução, ele atingiu um grau de lucidez muito grande, em que ele compreendeu que seria possível a ele enfrentar dores, dificuldades, problemas, e não odiar a Deus, não odiar ao universo, não odiar as leis da vida, e sim tentar entendê-las, tentar explicá-las, tentar trazer algo de bom aos outros. Stephen Hawking fez isso, apesar dele ser ateu, no conceito dele, ele não acredita em Deus, ele acredita nas leis do universo apenas, ele trouxe o bem a muitas pessoas. Ele trouxe conceitos, ele trouxe referências na física, na questão... O livro mais famoso dele é do Big Bang aos buracos negros. E é uma pessoa que trouxe muito contribuição ao mundo e, ao mesmo tempo, enfrentou uma dificuldade enorme. É uma encarnação dolorosa? É. Mas ele é um exemplo de que é possível. É possível nós enfrentarmos as dificuldades do mundo e seguirmos em frente. Fazermos a nossa parte. Há pessoas com encarnações de diversas formas, dolorosas de outras formas. Eu posso perder a condição do raciocínio lógico básico, eu posso ter um defeito mental, uma deficiência mental, mas temos o conceito dentro do espiritismo de que o espírito acompanha tudo. O fato dele não ter uma condição de um raciocínio lógico no corpo físico dele, o corpo espiritual dele está ali se manifestando.
a inteligência, aquilo que ele é, aquilo que ele evoluiu ao longo de na linha do tempo, né, da sua existência de espírito, continua lá, está aproveitando essa encarnação. Alguém se está se beneficiando também desse problema dessa pessoa, alguém cuida dessa pessoa, alguém traz carinho, alguém se doa, né? Alguém está de alguma forma com o sofrimento dele, sofrendo junto e aprendendo junto com ele, com ela. São os diversos caminhos que a natureza nos oferece nesse mundo para evoluirmos, para aprendermos, para seguirmos em frente. Nós temos a condição fantástica nessa vida de aprender, de sentir, de evoluir. A cada um conforme sua necessidade, a cada um conforme sua capacidade e seu merecimento. Então, se a gente passar a vida avaliando demais o que um tem ou deixa de ter, o que um outro é ou deixa de ser, a gente acaba deixando de fazer o bom uso daquilo que nos é ofertado. O Espiritismo nisso ele é muito lógico, muito claro, muito bom para nós. Ele não nos prega um Deus insano, um Deus que castiga, um Deus malvado, ou um Deus que vai me jogar num inferno sem salvação, ou um Deus que por causa de uma maçã condenou 2 pessoas e o resto da humanidade. Ele nos mostra uma lógica muito bonita dentro do universo e dentro da criação. Nos permite entender que talvez uma das principais tarefas nossa nessa vida, sempre, em todas, quando estamos aqui encarnados, enquanto estivermos nesse nível evolutivo, é nos conhecermos. É entender quem somos realmente, não quem estamos. É ir tirando, de pouquinho em pouquinho, as máscaras, né? Tem um palestrante espírita que usa muita expressão, nós usamos várias máscaras, né? Nós vamos, aos pouquinhos, nos desfazendo delas. E a gente vivenciar a realidade, aquilo que somos realmente, pode dar um salto quântico na nossa evolução ao longo das vidas. Quantas reencarnações você quer ter ainda? Quantas vezes você quer voltar para esse planeta Terra? Na condição que ele está hoje. Na condição de ter você todo ano estar fadado a ter uma gripe. Você ter que tomar vacina à torta e à direita para o seu corpo não entrar em febre e perder as condições de trabalhar, de fazer as coisas, de pensar direito. Estar suscetível a dores, a dificuldades, ao calor intenso, ao frio intenso, à fome, a não saber o dia de amanhã, se amanhã você vai ter condições de botar comida na mesa para os seus filhos, para a sua família ou não, de você saber se você vai dar conta de tudo que o mundo pede para você, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se pode contar com os outros, você não tem a certeza de que vai ter alguém protegendo você amanhã. É isso que esse mundo nos mostra, essa ilusão que esse mundo nos traz. E esse é o desafio, ter firmeza, usar bem aquilo que temos dentro de nós, essa chama gigantesca do conhecimento, da evolução que conquistamos, da moral que conquistamos ao longo dos séculos e dos milênios. Você poder ter condições de ter contato com algo que poderia lhe viciar e estragar o resto da sua encarnação, você olhar para aquilo e te poder dizer não. Você ter a força interna de dizer não para aquilo. De no momento de uma discussão intensa, de que alguém lhe provoca, alguém quer lhe dizer coisas que está guardando no seu ego há muito tempo contra você, você ter condições de ter uma reação positiva e justa, boa. Você não retrucar, você não devolver a insanidade com a insanidade, mas sim com a bondade e com a lucidez. Conquistar isso é muito difícil. Todos nós estamos sujeitos a errar, a dizer coisas ruins aos outros, a ter momentos de insanidade, de desestabilidade moral, pessoal. Todos estamos sujeitos a isso. E esse é o fantástico desse mundo. Porque aqui a gente põe à prova tudo que a gente já conquistou. E é onde a gente decide se numa próxima encarnação eu vou ter uma encarnação suave ou uma encarnação dolorosa. O uso que eu faço das habilidades e das capacidades e potencialidades que eu tenho hoje. Desenvolver a capacidade de conhecer-se, entender, ver os seus pontos fracos, os meus, os nossos pontos fracos. Até que ponto eu ajo por aquilo que eu pareço? Até que ponto eu quero impressionar as pessoas? Eu sou humilde, mas eu sou humilde porque eu quero que os outros achem que eu sou humilde. Eu faço a caridade porque eu quero que os outros vejam eu fazendo caridade. Eu dou
Eu sou o bom, tem alguém me olhando? Não, então eu vou doar depois, porque depois vai ter alguém me olhando, né? A gente quer impressionar a mente dos outros. A gente quer que os outros nos apreciem, nos glorifiquem, né? Nos amem, façam coisas por nós, comentem bem a nosso respeito para os outros. E essas instabilidades são o começo do desequilíbrio. Onde uma coisa leva a outra. Uma pessoa falou mal, isso me faz me sentir mal. E aquilo eu vou guardando. E aquele rancor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até o ponto que eu cometo um ato errado maior por causa de uma coisa pequena. Mas tudo começou lá, naquela coisinha bem simples. Naquele desejo de ser louvado, agraciado, amado pelos outros. Eu venho aqui à frente dar uma palestra porque eu quero que vocês achem que eu sou uma pessoa maravilhosa. Porque quero que vocês achem que eu sou inteligente, que eu sei tudo sobre as leis da natureza, sobre Deus, sobre o Espiritismo, sobre o livro dos Espíritos. Eu quero que vocês me glorifiquem e falem bem de mim para os seus familiares, conhecidos, que meu vídeo tenha 500 mil acessos à internet. Entendem o que eu quero dizer? É o nosso ego que se manifesta. E quando a gente não tem controle sobre essa manifestação, cada um do seu jeito, é que vem a suscetibilidade ao erro e ao sofrimento. Uma encarnação, ela pode começar muito bem e terminar muito dolorosa. Muito dolorosa. Uma encarnação dolorosa não quer dizer que ela tenha sido definida antes da sua encarnação, antes de você chegar aqui, fisicamente. Ela pode tomar esse rumo agora, a partir de hoje, a partir de amanhã. Casamentos feitos por interesse. Eu vivo por aparência. Eu resolvo viver o momento, né, que a gente costuma uma expressão muito comum hoje. Aproveitar o dia de hoje, ser feliz hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Só que como eu aproveito esse dia de hoje, como eu vivo e como eu executo as coisas nesse dia de hoje, pode me causar transtornos gigantescos ao longo de anos. Uma palavra maldita para alguém. Um erro impensado, 1 segundo de erro. Esse é o desafio, ser constante na vida. Isso é muito difícil, sermos constantes, porque não é da nossa natureza ainda. A nossa natureza ela ainda leva a muitas instabilidades. Hoje eu acredito em Deus, mas amanhã um problema vem e eu não acredito mais em nada. Eu não me conecto mais a nada, eu digo que tudo está errado, aquela casa espírita está errada, aquela igreja determinada está errada, tal pastor, tal padre, tal palestra está errado, tudo está errado. Por quê? Porque nada para mim nesse momento parece fazer sentido com aquilo. Quando a gente perde a lógica, quando a gente perde a razão. E aí às vezes eu peço para numa próxima vida, né, algumas coisas serem retiradas de mim para que isso não ocorra novamente. Eu posso pedir para voltar sem visão, porque eu não quero ser uma pessoa, um homem que apenas olha para as mulheres como objeto. Eu posso pedir audição, porque eu não quero ser uma pessoa que passa tanto tempo falando mal dos outros, ouvindo os diálogos maus e passando adiante os diálogos maus dos outros. Eu quero ter dificuldade em expressar-me e ter que entender que é valioso o dom da palavra e da audição. Não julgando quem não tem audição, longe de nós. Cada um escolhe o seu desafio, vive seu desafio. Estamos exemplificando. Ver uma doença, ver um sofrimento, uma dificuldade. É doloroso a gente às vezes ver um ente da família, né? Um pai, uma mãe, um filho, quando surge algo, né, algo que não podemos solucionar nós mesmos. Uma grande dificuldade surge na vida dele, sofremos juntos. E pensamos, meu Deus, né? Mas por quê? Por que Deus faz isso? Principalmente quando é alguém que nos toca, um sofrimento que nos toca. E a gente questiona, né? Até que ponto isso tudo é verdade? Até que ponto Deus está presente nesse mundo mesmo? Até que ponto Ele permite uma pessoa esdrúxula entrar e tirar a vida de alguém que eu amo? É evidente que esses questionamentos nos passam. Porque nós ainda não temos a visão completa da vida. A visão completa das leis de Deus, da evolução de tudo. Nós ouvimos, alguém nos conta, nós lemos a respeito, mas nossa memória ela é frágil. Ela não manifesta tudo que já vimos ao longo de todas as nossas existências. Porque não estamos preparados para essa memória ainda, para essas recordações. Mas o que temos que entender é que não existe aposentadoria no universo. Nós não estamos aqui para termos uma vida básica, nos aposentarmos, sermos felizes para sempre. A evolução ela é contínua. Dia após dia, vida após vida, encarnação após encarnação, sempre estaremos operando e aprendendo. E nesse momento estamos operando num planeta difícil, num ambiente difícil, onde pessoas não serão tiradas, coisas surgirão que não teremos capacidade e poder para resolver, mas podemos diminuir
Podemos fazer o bem ao próximo de diversas maneiras. Não julgar, ele merece isso. Amar ao próximo, amar aos inimigos, né? Foi o que Jesus disse. O que é amar aos inimigos? Respeitar. Querer o bem independente da circunstância. Não significa você ter intimidade com aquela pessoa que lhe odeia, que é perigosa, mas significa você respeitar que ele é um indivíduo que precisa de evolução e você já esteve em condição pior do que ele. Eu já estive, todos nós estivemos. É muito fácil a gente, é claro, querer tirar, né, os problemas da sociedade rapidamente, né? A gente votar pela pena de morte, votar, né, por diversas maneiras que a gente julga serem as mais sensatas a eliminar o problema desse mundo. Mas somente entendendo esse mundo a gente consegue perceber que nem tudo é por aí. Que as ervas daninhas sempre existiram. Os problemas, as dificuldades. Cabe a nós transformarmos a erva daninha. Nós temos essa missão durante a vida. E aquele que já tem esse conhecimento, que já tem essa percepção, infelizmente, é o que mais será cobrado quanto a isso. Nós que aprendemos isso, que entendemos isso, devemos buscar colocar na nossa vida essa percepção. Eu entendo que eu não devo roubar. Ah, mas está todo mundo aqui nesse ambiente roubando, por que eu não posso roubar também? Esse dinheiro vai sumir mesmo, né? Eu sou um político, estou aqui nesse ambiente, tudo é tão fácil, por que não? Está todo mundo fazendo isso? É o mecanismo, é a sistemática? É nesse momento que você é testado. Até que ponto a sua moral vai? Até onde você tem o poder do equilíbrio, o poder da capacidade de transformar aquele ambiente ao invés de ser mais apenas uma casca grudada nele? Isso dei um exemplo político, né? Isso vale para tudo. Vale para a vida, vale para a empresa, vale para a sociedade. Até que ponto eu tenho a capacidade de transformar o mundo? Eu faço bom uso dos dons que eu tenho nessa vida. Daquilo que me foi oferecido. Posso ser um bom médium, posso ser um bom político, posso ser um bom pai, posso ser um bom empregado. Até que ponto eu ajo bem diante das leis da vida? Ou até que ponto eu ajo por essa casca que eu tenho? Humildade não significa ser pobre ou ser rico. Humildade significa fazer bom uso daquilo que você tem. Aquele que consegue estar andando de uma Havaiana ou andando numa BMW, ter sempre o mesmo comportamento lógico, bom, humilde e justo para com a vida. Fazer bom uso do que lhe é ofertado, esse é o desafio. Não se enganar, achar que humildade é ser pobre, é não ter nada, é fingir ser um tadinho, um coitado na sociedade. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer quando erramos. É reconhecer quando alguém precisa da nossa ajuda e a gente deixou de ofertar porque a gente não estava com vontade naquele momento. Eu não estava bem naquele momento, a outra pessoa que ajude. Outra pessoa pode ofertar uma palavra boa para aquela pessoa, ou um minuto de atenção, ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, explicar um pouco do que eu sei sobre a vida. Não para parecer que eu sou inteligente, que eu sei tudo e fazer um discurso. Não. Dizer uma coisa boa, às vezes 2, 3 palavras podem mudar a vida de uma pessoa. A capacidade que você tem no ambiente que você vive. Esse é o desafio. Viver bem. Sentir-se feliz por estar vivo, por existir. A gente normalmente se desequilibra às vezes e por coisas tolas, fúteis, rápidas, a gente comete erros, a gente fere alguém e depois a gente não quer voltar atrás, a gente não quer pedir desculpa, o ego fala mais alto, essas múltiplas, né, camadas que nós temos de personalidade, que queremos parecer isso, ser aquilo, aquilo que a nossa natureza nos impulsiona naquele momento. Eu estou sempre certo, a razão sempre é minha, né? Não sou eu que sou sempre certo, é os outros que são sempre errados, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Não é que eu estou certo, é que ele está errado. Ele está errado. Não interessa, está errado. Né? É isso que acontece. E eu vivo assim, eu penso dessa forma. Eu acho que assim, que se a gente consegue dedicar parte do nosso tempo ao estudo, ao bom estudo, muita coisa já se transforma nesses nossos comportamentos. O estudo, o conhecimento, quando a gente busca, não precisa nada muito grandioso, mas o conhecimento daquilo que a gente se afiniza, aquilo permite a gente, às vezes, perceber coisas que deixamos de ver. A gente tem que começar a abrir a mente constantemente.
exercitar isso, sabe? Aquilo que está meio enferrujado. A gente constantemente se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, né? Eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo da melhor maneira? Eu não posso fazer de uma maneira melhor? Será que eu não devo buscar entender qual é a melhor maneira de fazer isso? De dizer isso para aquela pessoa? Eu não gosto daquela pessoa e ela está fazendo uma coisa errada. Eu vou guardar isso agora e vou usar contra ela no momento certo. Ou eu vou chegar até aquela pessoa e expor o que eu estou vendo. Ser proativo. Os nossos méritos são conquistados quando nos exercitamos, quando fazemos por merecê-los. Eu quero ter uma boa vida nessa vida, então eu vou fazer por merecer nessa vida ainda. Se não der, tudo bem, mas eu fiz a minha parte. Ter essa percepção. Nem sempre conquistamos imediatamente o que queremos, mas o mérito continua. Lembramos o que falamos no começo, a contabilidade está ali universal. Fazer bem, buscar o bem e acreditar no bem. Acreditar que todos podem ser bons nessa vida ainda. Para muitos será muito difícil, estão arraigados ainda no ódio, nos vícios da vida, nas dificuldades, mas a gente tem que fazer a nossa parte, plantar a nossa semente. É isso que somos aqui. Nós somos co-criadores do universo. No momento não co-criamos grande coisa não, mas um dia faremos grandes coisas ainda. Essa capacidade ela é latente, ela está conosco e vai evoluir conosco e vai adiante, vai adiante, vai adiante. É não olhar apenas o sofrimento, é tentar no sofrimento perceber o que há de bom ali. Nas experiências dolorosas da vida, dificultosas, nas mais árduas, mais duras, a gente parar e não perder a razão. Buscar forças de alguma forma, em algum lugar, e seguir em frente e aproveitar aquilo. Seja um sofrimento próprio ou de outra pessoa que amamos, que queremos bem. Ajudar as pessoas da melhor maneira que for possível. Essa foi a mensagem de Jesus. Amar ao próximo, amar a si mesmo. O que é amar realmente se não respeitar aquilo que é de mais importante? Respeitar as capacidades dos outros. Querer ver os outros se darem bem na vida, por que não? Eu quero que você se dê bem na vida. Eu quero que você conquiste os seus desejos. Eu quero que você seja feliz. E não se sentir mal quando uma pessoa vai bem. Sentir mal quando alguma coisa que não é sua vai melhor do que você acha. Que às vezes achamos que os outros estão melhor do que nós, tem condições de saúde, de vida financeira, de trabalho, os achismos, o gramado do vizinho. Querer o bem é não se importar com as cascas, com as máscaras, com as ilusões que os outros vivem. É a gente começar a ver além das ilusões. Isso é muito difícil, né? Eu sei que eu me vejo todo dia me debatendo com isso. Esse mundo é uma grande ilusão. Tudo que está aqui é um grande teatro que estamos vivendo, mas a gente se deixa levar por esse teatro. O mocinho não morreu de verdade. Tudo continua. Acreditar que é parte de uma grande escola, um grande ensinamento, e a gente tem que vivenciar aquilo da melhor forma, mas não se iludir demais com aquilo. Tudo passa, tudo modifica, coisas tornam-se obsoletas. Aquilo que hoje a gente pode considerar fantástico, amanhã pode não significar mais grande coisa. Então não se agarrar demais naquilo que o tempo muda, que a natureza corrói, que se modifica com o tempo e não fica, não permanece. Se agarrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é contínuo. E a única coisa contínua que nós percebemos somos nós. A existência, a evolução, o bem, Deus. Isso é contínuo. Nos agarremos uns aos outros. Acreditar na potencialidade uns dos outros. Mostrar, elogiar quando alguém faz uma coisa boa. Por que não? Nossa, que legal isso que você fez, parabéns. Eu não faço isso, eu sei. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. Mas a gente quer que os outros nos elogiem. A gente quer aquela moeda, ganhar aquela moeda da caridade do outro, mas a gente não doa. Enquanto vivermos por nós mesmos apenas, dentro de nossas conchas, esperando que o mundo faça por nós, que Deus faça por nós, que a gente acerte na loteria toda quarta-feira, enquanto viver com esse pensamento imaginário, a gente vai sempre estar suscetível à dor. Porque a dor é nossa amiga. Ela está ali para nos ajudar a ver aquilo que a gente não consegue ver pelo prazer. Aquilo que eu não vejo quando eu estou bem, eu preciso às vezes estar mal para perceber.
Essa é a dualidade desse plano, desse mundo. E isso é fantástico. Não é agradável, mas é fantástico. É uma pena que a gente precise disso ainda. Um dia estaremos em condições de não precisar mais disso. Mas no momento precisamos. A prova é que estamos aqui. E aquele sentimento eterno que nos impulsiona a buscar algo. Por que eu vim numa casa espírita hoje? Por que eu li aquele livro? Por que eu fui atrás daquela conexão com Deus em tal momento? Porque essa mola está conosco desde o início da nossa existência. Aquilo que nos impulsiona a seguir em frente, a buscar, a acreditar, a saber, a fazer. Quando a gente consegue deixar de ser enganado pelas ilusões desse mundo, isso se torna mais forte. A gente escuta melhor isso. A gente não precisa pedir tantos conselhos aos outros, porque os conselhos vêm. Mas isso depende de muita coisa para conquistar isso. Essa intuição, essa capacidade de perceber, de falar com aqueles que sabem mais que nós, de receber as energias vibratórias boas do universo, de fazer parte da criação, de sermos realmente co-criadores da vida e da evolução. Mas isso custa trabalho, exercício e o pior de tudo, tirar lasca por lasca desse nosso ego danado que a gente tem. Não é o que eu estou nessa vida, não é o que eu pareço, é o que eu sou realmente. Não são os meus diplomas, não são os meus bens materiais, não é a minha aparência bela que é o de mais valoroso. É útil nas aplicações que eu faço disso, mas não é o mais importante. Eu não serei pior do que outras pessoas se eu não tenho um estudo porque a vida não me permitiu. Eu não serei mais inferior às outras pessoas porque eu sou pobre, ou porque, sei lá, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma deficiência. Não deixar-se enganar, amar-se, gostar do que somos. Eu não tenho a beleza que eu queria ter, mas tudo bem. É uma máscara, é uma ilusão. Ou a idade tirou a beleza que eu tinha tanto na juventude, que eu amava tanto. Eu era tão belo, tão bela, e agora os anos estão me tirando isso. E eu vou sofrer a cada dia, a cada mês, conforme o tempo passa, mais minha angústia aumenta. Por quê? Porque eu não sou aquilo que na minha mente é o mais importante. Aproveitar as fases da vida. Aproveitar as fases daqueles que estão conosco. Aqueles que são adultos como somos crianças, quando fomos adultos serão idosos. E um dia quando fomos idosos, eles estarão fisicamente longe de nós. Aproveitar a oportunidade que temos com esses ainda. Aprender o que podemos aprender com os outros. Com aqueles que já tiveram a experiência nesse mundo e estão com ela guardada aqui ainda na sua cabeça. Respeitar as pessoas. Respeitar a experiência das pessoas. A dor é um fato na nossa existência. Estamos fadados em algum momento a alguma dor, alguma dificuldade, algum sacrifício, alguma perda. A única coisa que muda é o que cada um faz com isso. Aproveita isso e aprende com isso. Deu meu tempo. Obrigado. Boa noite.